Estamos expondo o livro de Jonas e hoje chegamos à quinta mensagem, à quinta exposição deste livro de Jonas. Antes de tudo, quero informar, acabei passando batido, que o pastor Raiker não está aqui esta noite porque ele está num culto de ordenação de um colega ao ministério pastoral. Então, por essa razão, não está cultuando conosco esta noite. Pois bem, chegamos à quinta mensagem deste livro de Jonas. E em nosso estudo anterior, introduzimos o segundo bloco da primeira parte deste livro de Jonas, que inicia-se no versículo 5 do capítulo 1 e segue até o final do capítulo 1. Este livro de Jonas, devo lembrá-los, é basicamente dividido em duas partes simétricas, e cada parte é dividida em 3 blocos. Vocês lembram disso? Nós vimos na semana passada. Dr. Martyn Lloyd-Jones, o notável ministro galês da Capela de Westminster por 30 anos, defendia em seu método expositivo que quando vamos estudar as Escrituras, esse princípio é muito importante. Quando vamos estudar as Escrituras, é muito importante que captemos o argumento em geral e, tendo feito isso, passemos às particularidades. Ambas estas coisas são importantes. Pois bem, irmãos, nós temos empregado esse método aqui e captamos que toda esta seção que vai do versículo 5 até o final do capítulo 1, está construída em torno de um argumento central. O argumento geral e constante, conforme examinamos, é o fato que Jonas, embora notável profeta em Israel, perdeu seu testemunho no mundo porque resistiu ao mandato missionário de Deus. E isto é posto em evidência pelo modo que a narrativa que nós acompanhamos apresenta a atitude de Jonas em um contraste negativo em relação à atitude dos marinheiros. Explanamos sumariamente esse argumento central na semana passada. Então, nós temos a compreensão do argumento geral, mas agora nós devemos descer às particularidades. E é importante que nós façamos isso, porque há o risco de nós nos determos apenas nas generalidades e assim perdermos de vista as lições mais profundas. Do mesmo modo que as pedras mais preciosas só podem ser encontradas quando nas profundezas da terra, da mesma maneira, os tesouros mais preciosos da palavra de Deus, alguns tesouros preciosos da palavra de Deus só podem ser encontrados quando nós escavamos cada vez mais fundo no texto bíblico. Mas alguém pode dizer, nós já temos conhecimento geral do problema de Jonas, de quem ele era, do que ele fez e o que tudo isso daqui tem a ver conosco. Então, nós cremos que isso daqui é suficiente para nos alertar e impedir que nós procedamos como Jonas. Não poderíamos, alguém pergunta, seguir adiante e examinar logo aquela grande parte, aquela grande história do peixe engolindo Jonas? E a minha resposta é que não, meus amigos. Eu estou convencido de que esse tipo de abordagem ele é errado, não apenas no que diz respeito às Escrituras, mas também aos problemas da vida em geral. Observem a história da raça humana e nós veremos que a razão do homem e da humanidade permanecer em desordem deve-se ao fato de tratarem os seus problemas apenas na superfície e nunca prosseguindo para os detalhes. Permitam-me lembrá-los de Adão, o primeiro homem, a queda de Adão e a condição dele trágica depois da queda. Ele tratando o seu problema, abordando o seu problema apenas de maneira geral, cobrindo-se com folhas de figueira e escondendo-se atrás das árvores do jardim. Adão, ali naquela ocasião, ele estava evitando encarar o seu pecado em toda a sua feiura, mas Deus vai atrás de Adão
e o faz considerar a profundidade de sua rebeldia e todas as suas consequências. Agora, observe a continuidade desse princípio no homem em geral. Ele sabe que tem algo de errado consigo e a culpa que o acompanha e o esmaga não o deixa esquecê-lo da sua condição. No entanto, ele evita encarar a si mesmo e lidar com seu problema em todos os seus detalhes. Isso é verdade a respeito de todos nós. Por ocasião da queda, essa é a nossa tendência natural. Mas Deus, em sua palavra, Ele nos toma pelas mãos e nos conduz às profundezas dos nossos problemas para que nós compreendamos claramente a gravidade da nossa condição, o efeito do pecado em toda a humanidade. Não fosse assim, se Deus não tomasse as nossas mãos, nós nunca enxergaríamos a tragédia do nosso estado. Então, portanto, se nós tomarmos essa história de Jonas apenas em suas linhas gerais, nós nunca poderemos entender a real dimensão do problema do profeta e dos outros personagens e, por derivação, o nosso próprio problema. Por isso, nós não devemos hesitar ou não ter ânimo para prosseguir para as particularidades e encarar detalhadamente tudo o que Deus quer nos mostrar sobre nós mesmos. Portanto, abramos as nossas Bíblias, por gentileza, em Jonas, capítulo 1, versículo 5. Eu imagino que todos já estão com o texto em mãos. Jonas, capítulo 1, versículo 5. Eu vou ler na versão Almeida Revista Atualizada. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Santo Deus, Tu és o Deus que está vivo, e a Tua palavra foi confiada a nós, a igreja. E nós cremos que o Senhor continua falando a pecadores individualmente por meio da Tua palavra. Por meio do poder do Teu Espírito Santo, ajuda-me a comunicar a Tua palavra e dá entendimento à igreja, para que compreendam tudo aquilo que o Senhor quer dizer, individualmente e coletivamente a nós. Em nome de Jesus. Amém. Depois de o Senhor lançar no mar um forte vento para impedir a fuga de Jonas para Tarsis, conforme nós já examinamos o versículo 4, nós temos no versículo 5 um perfeito contraste entre as diferentes reações de Jonas e os marinheiros diante da tempestade enviada por Deus. Na primeira parte do versículo, a atenção é concentrada na atitude dos marinheiros, e hoje nós vamos nos deter apenas nessa primeira parte aqui. E a primeira coisa que nos é dita no texto é que os marinheiros estavam cheios de medo. Não tenho dúvida que estes marinheiros aqui eram marinheiros experientes, habituados com os fortes ventos e as ondas quebrando no mar. Mas a violência da tempestade em questão aqui era tão incomum, tão extraordinária, até mesmo para estes marinheiros, que eles foram tomados de grande pânico, como dizem os tradutores da King James atualizada. A palavra hebraica aqui traduzida por medo, nesse versículo 5, é empregada nas Escrituras em três principais sentidos, e é somente pelo contexto que o sentido particular de cada uma dessas ocorrências pode ser determinado. Primeiro, ao sentido de medo associado com respeito. Observem esse exemplo em Levítico 19:3, se você quiser acompanhar ou tomar nota. Levítico 19:3. Em Levítico 19:3, o objeto de tal respeito é a figura dos pais. Levítico 19:3. Cada um respeitará, aqui está a palavra em associação com respeito. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. De outro modo,
essa palavra aqui traduzida por medo, também é empregada em conexão com a adoração, sendo que o alvo deste medo ou temor é predominantemente o Senhor. Acompanhe lá em Deuteronômio 10, 12, cujo argumento central é a adoração, esse sentido de medo associado com a adoração. Deuteronômio 10, 12 diz o seguinte: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas, aqui está novamente a palavra medo ou temor, no sentido de adoração. Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma? Então aqui temos esses dois sentidos, mas finalmente há um sentido que é mais importante para o nosso propósito nessa noite. É o sentido de medo associado a pavor, terror. E é esse tipo de medo no aspecto mais atenuado, mais brando, suave, tem como objeto alguns perigos, como ameaça de guerra ou incertezas comuns da vida, como mudar-se de uma cidade para outra, medo que surge a partir dessas incertezas. Eu quero dizer, essa categoria de medo, ela pode atingir níveis tão intensos a ponto de resultar em atitudes impróprias e, portanto, pecaminosas. Mas há um sentido desse tipo de medo de pavor, terror, mais intenso ainda, que é associado a uma reação humana de pânico, terror, pavor à presença de Deus. E é importante que nós tenhamos essas três definições claramente em nossas mentes: medo associado a respeito, medo associado à adoração e medo associado a pavor, porque nós temos essa palavra medo no versículo 5 sendo usada em um sentido diferente de outros sentidos em que ela vai aparecer ao longo desse capítulo 1. E é nesse terceiro sentido, de medo associado a pavor, desespero, fobia, terror, no seu nível mais intenso, mais agudo, que o termo é relacionado a estes marinheiros aqui do versículo 5. É por isso que os tradutores da Almeida Revista Atualizada, que foi a versão que eu li, escolheram a expressão cheios de medo para descrever a reação dos marinheiros. A palavra cheios, ela não consta no original hebraico, mas ela foi inserida para transmitir melhor a intensidade do medo em questão. Não é um medo corriqueiro, comum, por conta das circunstâncias e incertezas da vida. É um medo, aqui, repito, no seu nível mais agudo. E é esse tipo de medo associado a pavor que aparece pela primeira vez na Escritura e é um produto do pecado, da queda, da separação do homem de Deus. Nós nunca poderemos entender, eu sempre tenho dito isso, a nossa condição, por que nós estamos nessa condição, saber algo sobre a condição e o estado da humanidade, a parte dos 4 primeiros capítulos de Gênesis. Sempre nós vamos nos voltar para lá. E para nós entendermos isso, para comprovar esse tipo de medo do qual estou falando, que aparece pela primeira vez na Bíblia, lá está ele em Gênesis capítulo 3, versículos 9 e 10. Gênesis 3, versículos 9 e 10. Mas o Senhor Deus chamou o homem, Adão aqui no caso, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, aqui está a palavra, porque estava nu, por isso me escondi. O tipo de medo associado a terror do qual nós estamos tratando aqui esta noite, ele não existia antes da queda. No jardim do Éden, Adão e Eva desfrutavam de plena segurança na presença de Deus e eles tinham todas as suas necessidades supridas e confiavam que o Criador nunca ia abandoná-los, nunca iria desampará-los, nunca ia deixar de suprir as suas necessidades em nenhum aspecto. Eles louvavam a Deus, adoravam, tinham comunhão com Ele, amavam a criação e cumpriam o propósito para o qual Deus os designou. Eles trabalhavam, governavam o jardim e o mundo que Deus havia confiado na mão deles. E eles faziam isso
para a glória do nosso próprio Deus, viviam para a glória de Deus inteiramente. E eles não tinham medo de doenças, eles não temiam o amanhã, eles não se perguntavam o que comeremos, o que beberemos ou com que nós nos vestiremos. Eles não tinham esse tipo de preocupação. E eles não temiam a morte porque, repito, eles estavam seguros na plena comunhão, em plena comunhão com aquele que é o doador da vida. Por isso eles não tinham medo da morte. Mas Eva pecou e em seguida Adão, e assim todos nós recebemos o medo como uma herança comum, como produto do pecado dos nossos pais. Agora, o homem em geral, todos nós, somos caracterizados pelo medo, principalmente o medo da morte, que é o salário do pecado. Em outras palavras, a morte é a justa e prometida recompensa de Deus pela rebeldia de Adão contra ele no Éden, conforme nós vemos no conhecido texto de Gênesis 2,17, quando Deus prometeu: no dia que você comer do fruto e desobedecer a minha ordem, certamente você morrerá. E Romanos 6,23 também conclui que o salário do pecado é a morte. E é exatamente desse medo, desse pavor, desse terror, dessa fobia da morte, que é proveniente da queda, que estes marinheiros aqui no versículo 5 estão cheios. Nesse contexto aqui, a morte, ela é o objeto do medo. A paráfrase, o livro, diz a mesma coisa, noutras palavras: temendo pelas suas vidas, os marinheiros desesperados gritavam, cada um pelo seu Deus. Esses marinheiros aqui, meus irmãos, representam perfeitamente a trágica condição da humanidade dominada pelo medo, horror, fobia diante do perigo da morte. Não há nada que o mundo mais tema do que o medo da morte, por isso a todo custo o mundo tenta evitá-la, tenta não encará-la. Observe a história do mundo com todas as suas descobertas científicas e os seus desenvolvimentos tecnológicos que contribuíram para a longevidade humana. Observe particularmente, quero te conduzir até lá, a revolução científica na Idade Moderna, do século XV ao XVIII, e todos aqueles tratados nos campos da astronomia e física, mas também no campo da medicina, com o desenvolvimento da anatomia moderna e a criação da primeira vacina para erradicar a varíola. Observe agora, te conduzo à época atual, a nossa época, a idade contemporânea, e toda aquela magnífica expansão do conhecimento dos séculos passados, com novas descobertas revolucionárias para a longevidade humana, como o raio-x, a anestesia, a penicilina, a estrutura do DNA, o marca-passo, e mais recentemente a nanotecnologia, a robótica. Tudo isso facilita para que o homem viva mais, contribui para a longevidade humana. E nós poderíamos subdesenvolver essa lista aqui, mas deixo essa tarefa para vocês. Todas essas descobertas e avanços iludiram o homem a acreditar na tolice de que ele está ganhando a batalha contra a morte. Olhem para os últimos 200 anos, dizem eles, e notem que nós conseguimos duplicar o tempo de vida da humanidade, graças aos avanços científicos. E ele se orgulha disso e acha que está rumando para uma condição superior. Dizem eles, se nós continuarmos nesse ritmo, talvez nós consigamos dominar a morte. É exatamente nessa tolice que acredita o cientista inglês Aubrey de Grey, pesquisador do envelhecimento. Ele diz que a expectativa de vida poderá chegar nas próximas décadas até 1000 anos, e em breve a mortalidade será possível, porque, diz ele, a ciência poderá atacar a degeneração celular, assim como ataca as doenças. O que está por trás de todo esse pensamento moderno, de todo esse pensamento contemporâneo, de toda essa busca por um elixir da juventude, é o fato de que o homem nega a sua condição de criatura caída, por todos os ângulos, em todos os aspectos, com todas as suas forças,
O homem moderno nega a sua condição de criatura caída. E ele se opõe à ideia bíblica de que seu corpo é mortal, miserável, que ele está num processo de decomposição dominado pelo pecado. Por isso que o homem, ele gosta de pensar que ele é supremo, que ele é cheio de glória, que ele é igual ao Deus eterno. E toda essa atitude de tentar burlar a morte que nós observamos aqui é naturalmente o posicionamento do homem contra Deus. E o seu desejo obstinado, o seu desejo adâmico de querer ser como Deus. Mas a morte, meus amigos, insulta o homem e diminui a sua grandeza e glória essencial que Deus o colocou nele por ocasião da sua criação. A morte é um chocante lembrete da trágica condição do homem, de todos nós, da condição em que ora nós nos encontramos. O homem não suporta encarar a morte, ele treme de terror, treme de medo ao encontrar com essa convidada intrusa, porque ele não consegue vencê-la. E por isso, repito, ele evita a todo custo encarar a realidade de que mais cedo ou mais tarde todos nós teremos que encarar a morte. Pelo menos dentro de 100 anos, todos os que estão aqui nesse auditório terão que encarar a morte de frente. O duque francês do século XVIII, François de la Rochefoucauld, ele observou precisamente essa trágica condição do mundo, do homem, quando ele disse: o homem não pode mais encarar de frente nem o sol e nem a morte. Apenas um homem, Jesus Cristo, o Deus homem, desceu à sepultura e ressuscitou vencendo a morte, porque Deus pôs todas as coisas debaixo da sua autoridade. Não importa o quanto a ciência avance, não importa o quanto o homem ache que ele é suficiente, que ele é autossuficiente, que ele é independente, que ele é infinito, não importa o quanto o homem acredita que ele pode suplantar a morte, não importa todo o seu otimismo de que um dia isso possa chegar. O Senhor Jesus é o único que subjuga a morte e conclama: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Querido amigo, você que está aqui nessa noite, crente ou descrente, talvez você nunca tenha parado para considerar seriamente que um dia, querendo ou não, você e eu estaremos de frente com a morte. E pode ser tão repentino como foi para estes marinheiros aqui, do capítulo 5, do versículo 5, do capítulo 1 de Jonas, que estavam num dia de trabalho, e a morte estava ali, os encarando, os encontrou naquele navio. Sim, nós teremos que encontrar a macabra face da morte, e você nem eu sabemos quando isso vai acontecer. Você está preparado? Você tem medo desse dia? Você é cheio de medo da morte, como estes marinheiros aqui? Pois saiba que nós, quando entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, é somente quando fazemos isso, é que nós podemos vencer o medo da morte. Essa pandemia veio para revelar que muitos de nós temos medo da morte. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15 diz: visto que os filhos de Deus, aqui no caso, os salvos por Jesus Cristo, são pessoas de carne e sangue, nós somos pessoas de carne e sangue, ele, Jesus, também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Somente em Jesus, somente por meio de uma comunhão íntima com Jesus, é que esse medo da morte pode ser debelado. Aqueles que depositam toda a sua confiança em Jesus para a salvação do pecado e do inferno, são libertos do medo da morte, porque estão agarrados à promessa, ou às promessas proferidas pelo Senhor Jesus. Quero citar uma, por exemplo, em João 11, 25, muito conhecida: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Pergunta o Senhor Jesus.
Somente quando nós entregamos a nossa vida a Jesus é que esse medo pode ir embora. O crente, ele não deve ter medo da morte. Tudo bem que o ímpio tenha, mas a única coisa que a morte pode nos fazer é nos entregar a Deus. Nada mais. Nada mais a morte pode nos fazer, senão nos colocar definitivamente, uma vez por todas, nos braços do nosso Senhor Jesus Cristo. Medo da morte é falta de confiança em Deus. E é por isso que o salmista, no Salmo 56:3, diz: quando eu tiver medo, porém, confiarei em Ti. Louvo a Deus por Suas promessas. Confio em Deus e não temerei. Quando eu tiver medo, porém, confiarei em Ti, diz o salmista. Podemos prosseguir, havendo examinado que estes marinheiros aqui estavam cheios de medo da morte. Vamos adiante agora a segunda descrição a respeito deles, que é um efeito da morte, efeito do medo da morte. Seguindo o fluxo do versículo 5, nós lemos o seguinte: clamavam cada um ao seu Deus. A palavra hebraica, aqui traduzida por clamor, indica um grito de forte aflição, acompanhado de choro. É a mesma palavra usada para descrever a aflição de Tamar, filha de Davi, quando ela foi estuprada pelo seu irmão Anon, conforme registrado lá no segundo livro de Samuel, capítulo 13, versículo 19, se você quiser acompanhar. Segundo Samuel, capítulo 13, versículo 19. Então rasgou a túnica, Tamar aqui nesse caso rasgou a túnica, jogou cinzas sobre a cabeça e, cobrindo o rosto com as mãos, foi embora chorando. Aqui está a palavra clamor, traduzida pela NVT como chorando. Considerando isso, então, meus amigos, a descrição da reação destes marinheiros, aqui no versículo 5, é uma descrição notável, porque esses homens aqui, eles são homens bárbaros, são homens resistentes. Nós estamos lidando aqui com trabalhadores braçais. Eles não se assustam com qualquer tempestade, porque esses fenômenos são comuns para marinheiros. Nós não estamos lidando aqui com um tipo de homem qualquer, urbano. Estes homens estão acostumados com condições climáticas dessa natureza. Mas aqui estão eles, chorando como uma mulher em grande aflição e pedindo socorro, cada um ao seu próprio Deus. Quero traçar novamente uma analogia entre esses marinheiros e o mundo, entre a trágica condição do mundo. Estes marinheiros aqui, meus amigos, correspondem perfeitamente à tendência natural do homem de buscar a Deus somente sob circunstâncias extremas. João Calvino diz o seguinte, que dificilmente alguma religião aparece no mundo, quando Deus nos deixa em uma condição tranquila. O medo nos constrange a ir a Deus, mesmo contra a nossa vontade. A Escritura tem uma perfeita ilustração deste ponto aqui. Vocês se lembram do relato das 10 pragas do Egito, registrada do capítulo 8 ao 11 do livro de Êxodo? É esse tipo de fé destes marinheiros que está em questão aqui. A fé deles é da mesma espécie de fé do faraó, que clamava a Deus somente quando determinada praga o afligia, e quando ele recebia livramento daquela agonia, daquela aflição, ele endurecia o seu coração. A essa altura eu quero te perguntar essa noite, meu querido amigo, meu querido irmão também, a sua fé é dessa qualidade? É da qualidade da fé destes marinheiros aqui? Você, por acaso, é daqueles que, quando está enfrentando um grande problema, busca a Deus, faz votos, promete seguir a Jesus, assume compromissos constantes, promete fundos imundos, mas quando recebe o livramento, diz a si mesmo: agora descanse, coma, beba e alegre-se, como o rico insensato de Lucas 12. Infelizmente, irmãos,
Dezenas desse tipo de pessoas que têm esse tipo de fé, com essa atitude, sentam-se semanalmente nos bancos desta igreja, vêm buscar alívio, conforto, mas quando Deus responde ao seu clamor, elas vão embora e nunca mais Deus as vê, nunca mais elas retornam para a presença de Deus. O verdadeiro cristão é completamente diferente destes marinheiros e, por derivação, do tipo de fé do mundo. O verdadeiro cristão, ele busca a Deus diariamente, por amor, não por medo, e não apenas sob grande aflição. A nossa fé é de um tipo diferente, é de um tipo que nos foi concedido pela graça do Senhor Jesus. Continuemos examinando esta descrição aqui. Cada um clamava ao seu Deus. O texto diz que cada um clamava ao seu próprio Deus, é o que nós estamos observando. Observe que essa palavra Deus foi traduzida com letra minúscula porque evidentemente é uma referência a outros deuses que não o Deus de Israel, o Senhor. Isso não significa que realmente exista algum outro Deus além do Senhor. O Salmo 96:5 é enfático: os deuses das nações não passam de ídolos. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10:20, diz que os ídolos, na verdade, são demônios. Esse é o ensino da Sagrada Escritura. Então, o ponto aqui é que cada um acreditava no Deus que concebeu com a sua própria imaginação e achava que poderia ajudá-lo. Esse é o ponto aqui. Desse modo, visto que não existe outro Deus além do Senhor, nós temos aqui nesse ponto a doutrina da revelação geral, uma das grandes doutrinas do cristianismo. E essa doutrina aqui, ela ensina basicamente que Deus, ele se manifesta de modo universal aos homens, em todos os lugares, em todas as épocas, por meio da criação, do seu governo no mundo e por meio da consciência de cada um de nós. No caso desse versículo 5, nós temos duas expressões aqui dessa doutrina. Primeiro, a manifestação de Deus na consciência. Estes marinheiros aqui estão clamando aos seus próprios deuses, porque a doutrina da revelação geral nos ensina que cada homem, cada um de nós, crente ou descrente, tem implantado em si o que Calvino chamou de sensus divinitatis, ou seja, que é uma consciência ou senso de Deus implantado em todas as pessoas por natureza. Há uma semente da religião no homem. Ele é homo religiosus, bem como homo sapiens. Bem no fundo da nossa alma, nós sabemos que Deus existe, mesmo que isso seja expresso no caráter grosseiro da idolatria que nós vemos no mundo. A Escritura nos dá um outro perfeito exemplo disso daqui, desse tipo, na ocasião em que Paulo ficou indignado com a quantidade de ídolos que eram adorados pelos atenienses, lá em Atos 17, 22 e 23. Atos 17, 22 a 23, nós lemos o seguinte: então Paulo, ouça com atenção, se levantou diante do conselho e assim se dirigiu aos seus membros: homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois enquanto eu andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele que lhes falo, diz o apóstolo Paulo. Esses atenienses aqui, eles adoravam vários deuses por causa desse senso divino inerente no homem. No caso daqueles marinheiros, do versículo 5 de Jonas, o senso divino deles foi aguçado por ocasião do medo da morte, e então ali estavam eles exprimindo um grande clamor de desespero, de pavor, de pânico aos seus deuses. A segunda expressão dessa doutrina da revelação geral, nesse versículo 5, é a manifestação de Deus na criação. Estes marinheiros clamaram aos seus próprios deuses porque o homem, a Escritura nos ensina, pode conhecer algo, alguma coisa de Deus por meio da natureza.
E essa doutrina é ensinada de modo claro e magnífico pelo apóstolo Paulo naquele grande capítulo 1 de Romanos. E no caso dessa doutrina está registrado no capítulo 1, versículo 19, do versículo 19 ao 23. Se você quiser acompanhar comigo, texto importantíssimo, acompanhe comigo, por favor. Romanos 1, 19 a 23. Sabem a verdade a respeito de tudo o que ele faz? Paulo aqui está falando dos gentios, daqueles que não conhecem a Deus. Sabem a verdade a respeito de tudo o que ele fez desde a criação do mundo. Podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Agora avance para o versículo 25. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram as coisas que Deus criou, em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. O homem pode ter algum conhecimento de Deus, mas ao invés de ele adorar a Deus, ele adora a criação, adora a criatura. E como é que esse aspecto da revelação geral aparece aqui no versículo 5 do primeiro capítulo de Jonas? Aparece da seguinte maneira: aqueles marinheiros provavelmente eram fenícios em sua maioria, e os fenícios eles eram politeístas, e seus deuses representavam as forças da natureza. Então eles observavam a natureza e adoravam a natureza, ao invés de adorar o único e verdadeiro Deus que se manifesta na criação. Então é possível que naquela tempestade, Baal, o Deus do trovão e da chuva, tenha sido invocado por aqueles marinheiros naquela situação de desespero. Agora, o problema fatal, meus amigos e meus irmãos, dessa doutrina da revelação geral que nós encontramos aqui nesse versículo 5, é que ela não nos fornece uma revelação plena de Deus, e o homem, em seu estado de pecado, é incapaz de interpretar corretamente Deus se revelando na criação, Deus revelando a si mesmo na sua criação. Eles confundem por causa do pecado. Confundem Deus com a criação, Deus Sol, Deus Ar, o Deus Trovão, como era o caso desses fenícios aqui do versículo 5. Em outras palavras, embora o homem saiba alguma coisa sobre Deus, ele não pode conhecê-lo o suficiente para ser salvo do pecado e da ira de Deus. Aqueles marinheiros, portanto, estavam cegos para o único e verdadeiro Deus, o Deus que nós adoramos. A revelação geral, ela não nos dá informações sobre o Deus Redentor. Ela nada nos diz sobre Jesus Cristo encarnado, a sua morte, ressurreição, o seu governo, segunda vinda, que ele está exaltado e que voltará para julgar esse mundo. A revelação geral de Deus, por meio da criação do seu governo no mundo e na nossa consciência, nada nos diz a respeito disso. Então, observem, quero conduzi-los a esse ponto, a trágica condição do mundo. O mundo é incapaz de conhecer a Deus de modo pleno. E é exatamente esse problema aqui que o cristianismo resolve, e tão somente o cristianismo. Não há religião que o homem crie que possa resolver esse problema aqui. E é por isso que Deus nos deu a sua revelação especial por meio da Bíblia, ao inspirar apóstolos e profetas para registrar sem erros tudo o que é necessário para nós o conhecermos, termos um conhecimento salvífico e vivermos piedosamente para o louvor da sua própria glória e nosso próprio benefício. Mas Deus também revelou a si mesmo, especialmente de uma vez por todas em Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo nos diz isso em João 14:9. Quem vê a mim, vê ao Pai. O Senhor Jesus disse:
E Paulo diz a mesma coisa aos Colossenses, em Colossenses 1,15. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Então, meus irmãos, meus amigos, Deus agora ele continua a falar particularmente a pecadores por meio da Bíblia e da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E o Senhor Jesus ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam dos seus pecados e creiam que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o próprio Deus que desceu da sua glória, morreu pelos nossos pecados naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia, está exaltado à direita de Deus e vive pelos séculos dos séculos, e que Ele voltará para julgar esse mundo, o Rei da glória, como nós cantamos aqui, o Senhor forte e poderoso na batalha. Ele é o Rei da glória que voltará para julgar esse mundo. A condição do mundo é trágica, meus irmãos, e o homem evita encarar a miséria de seu estado. O mundo está cheio de medo da morte, dominado pelo pecado e sem nenhuma esperança, porque eles não conhecem o único Deus verdadeiro. E é por isso que a tarefa missionária ela é urgente. E é isto que Jonas não está fazendo aqui neste capítulo 1. O mundo em pecado e até mesmo alguns círculos evangélicos gostam de se iludir com a ideia de que todos, indistintamente, indiscriminadamente, todos, após a morte, ascenderão aos céus, estarão com Deus, independente de como tenham vivido a sua vida e de qual tenha sido a sua resposta a respeito de Jesus Cristo. Há esse sentimento de que universalmente as pessoas serão salvas, sentimento equivocado, diga-se de passagem. Se serão todos salvos, eu pergunto, para que nós vamos fazer missões? Que crueldade seria fazer missões? Porque se estão todos salvos lá, numa tribo, e aí eu chego lá na tribo para evangelizar as pessoas, e a Bíblia diz que quem não crê já está condenado. Então está todo mundo salvo, eu chego, evangelizo, metade se salva, metade é condenada. Que loucura seria a evangelização. Então o mundo não pode conhecer a Deus, e a tarefa missionária é urgente, e Jonas está dormindo. É somente por meio de Jesus, irmãos, o único mediador, não há outro mediador que Deus pode atender o clamor do mundo. Esses marinheiros nunca seriam atendidos aqui, porque eles não conheciam o único e verdadeiro Deus. É somente em nome de Jesus que Deus pode salvar o mundo do pecado e do inferno. O conhecimento que o mundo tem sobre Deus, a parte de Cristo o conduz ao inferno. O conhecimento que o mundo tem de Deus, esse conhecimento geral, que todas as pessoas na porta da casa em que você bater, que dizem conhecer a Deus, esse conhecimento geral de Deus, só as está conduzindo para o inferno, a parte de Jesus Cristo. Você já se arrependeu dos seus pecados e entregou a sua vida a Ele? Talvez o seu conhecimento de Deus seja como destes marinheiros aqui. Talvez você ache que Deus se revela de maneiras diferentes em várias religiões, mas que temos um só Deus. Mas eu quero te dizer que só há um Deus, um único Deus, e é o nosso Senhor Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, você será apenas como aqueles marinheiros, à deriva, sem esperança, cheio de medo, clamando aos ventos, ou expressando isso de outra forma, clamando aos demônios, como diz a Escritura. Clame hoje a Jesus, se você ainda não entregou sua vida a Cristo. Clame a Jesus, e Ele pode aquietar toda a tormenta à sua volta, para que você não seja como estes marinheiros aqui, ignorantes a respeito do único e verdadeiro Deus. Então, em conclusão, eu gostaria de apelar ao seu coração essa noite, a você que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Você não sabe quando vai encontrar com a morte, você não sabe o que acontecerá com você, nem comigo, nem nenhum de nós aqui sabemos o que acontecerá conosco. Que você não seja como as pessoas que buscam a Deus somente quando estão precisando de alívio,
de conforto, que só clamam a Deus quando precisam de alguma coisa. Eu quero te convidar essa noite para entregar a sua vida a Jesus. Eu não estou dizendo que você vir aqui à frente vai te salvar. Eu estou te chamando para que você se arrependa dos seus pecados, para que você coloque sua confiança em Jesus, para aquietar essa tempestade que talvez você esteja passando na sua vida. E nós, como igreja, queremos te conhecer, queremos caminhar contigo, te ajudar. Se você continuar sentado aí, nós nunca vamos poder nos compadecer da sua situação, das suas necessidades. Então quero te convidar aqui à frente por essa razão, para que a igreja te conheça, para que nós oremos por você. Tem alguém aqui essa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo? Levante, indique isso, levantando uma de suas mãos, por favor. Alguém deseja entregar a sua vida a Cristo? Peço que nós estejamos orando. Amém, meu irmão. Levantou a vida ali atrás. Mais alguém deseja entregar a sua vida a Cristo esta noite? Erga a sua mão, por favor. Aí na galeria tem alguém que deseja colocar a sua vida sob os cuidados do nosso Senhor Jesus, aquele em quem nós podemos confiar em cada momento da nossa vida. Amém. Quero pedir para que você que levantou a mão, venha aqui à frente, por favor, meu querido irmão, para que nós oremos juntos. A palavra de Deus nos diz que há alegria quando um pecador se arrepende. Venha à frente, por favor, corajosamente. Corajosamente. A nossa vida é feita para testemunhar, para anunciar o nome do Senhor Jesus. Eu lembro que eu morria de vergonha de andar com a minha Bíblia embaixo do braço quando eu me converti. E passando por um processo natural, e as pessoas zombavam de mim. E diziam assim: olha, lá vai o pastorzinho ali. E eles mal sabiam que eles estavam prenunciando aquilo que Deus ia fazer na minha vida, para a glória de Deus.